Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí para mais uma aula do nosso curso de Scratch. Nessa aula, vamos fazer a resolução da atividade 2 de aparência. Bom, na atividade 2, ele pede para colocar 2 atores e um pano de fundo no cenário, e 2 panos de fundo, certo? Então, vamos colocar aqui 2 atores e 2 panos de fundo. Então, eu vou vir aqui no meu palco, selecionar o primeiro pano de fundo. Vou colocar o segundo pano de fundo. Eu vou apagar esse em branco aqui, certo? E vamos colocar 2 atores também. Vamos colocar aqui 2 atores. Então, eu já tenho meu gato, vou deixar meu gato aqui mesmo. Vou colocar mais um ator. Vou colocar esse urso ali. E o primeiro ator, quando apertar a bandeira verde, um dos atores deverá iniciar o diálogo. Então, eu vou colocar para iniciar o diálogo o meu gato. Então, eu vou dizer oi, urso. E quando apertar na seta para a direita, o segundo ator deverá dar continuidade ao diálogo e o pano de fundo deverá mudar. Então, eu vou vir aqui, eu vou querer que sempre comece com esse pano de fundo, que é o Blue Sky, o nome dele. Ele sempre vai começar com esse pano de fundo. Aí, quando apertar para a seta direita do meu teclado, eu quero que ele responda no gato. E que mude o pano de fundo. Que é para o outro aqui, certo? Então, agora, eu vou apertar aqui, ele vai dizer oi, urso, e quando apertar a mesa da direita, ele vai dizer oi, gato, e vai mudar o pano de fundo. Ele já está fazendo o que pediu, certo? E vamos já pegar aqui o gancho para o desafio 2, que pede o quê? Que é só uma modificação aqui da atividade 2, certo? De aparência. Então, ela pede para criar um diálogo entre os dois, só que seja automático esse diálogo. Então, como é que a gente pode fazer esse diálogo? Ou seja, o gato fala e o urso termina, e o urso continua falando depois que o gato falar, e o gato responde de novo. Mas sem que o usuário, quem está mexendo na sua história, tenha que ficar apertando alguma tecla do seu computador, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? O nosso gato, ele vai começar falando, certo? E ele vai falar por 2 segundos, oi, urso. Uma das formas de fazer isso é fazer o quê? O nosso urso, quando apertar a bandeira verde, ele não vai começar falando, porque nosso gato vai estar falando naquele momento. Ele vai começar esperando, que vai ser o período que o nosso gato vai estar falando oi, urso lá, com o balãozinho. Ele vai esperar e aí ele vai dizer oi, gato.
Então, o nosso gato começa falando por 2 segundos. E durante esse tempo, o nosso urso vai estar aí esperando. E aí ele vai responder oi, gato. Vamos ver como ficou? Fala, oi, urso. Ele responde, oi, gato. Aí vamos supor que a gente quer que o nosso gato responda novamente. Aí a gente vai ver aqui, meu gato, o urso está falando por 2 segundos, oi, gato. Então eu venho aqui no meu gato e faço o mesmo. Peço para ele esperar depois que ele fala mais 3 segundos, para ele falar, tudo bem, urso? A gente vai colocar aqui, tudo bem, urso? E aí, para o urso responder, a gente teria que fazer ele esperar e tudo mais. Bom, pessoal, desse jeito funciona. Só que acontece o quê? Olha aí, oi, urso. Oi, gato. Funciona. Só que vamos supor que a gente criou uma história muito grande sobre 2 personagens que contam alguma história da escola, ou que 2 personagens que estão explicando alguma coisa sobre uma matéria, enfim. E a gente criou uma história super grande. A gente está testando a história lá, a gente viu que 2 segundos para ele falar tudo bem, urso, para aparecer o balãozinho para a pessoa ler, é muito pouco. E aí a gente aumenta aqui, por exemplo, no oi, urso, para 3 segundos. Ou para 5. O que vai acontecer? O tempo que eu defini aqui já não vai ser mais suficiente. E aí eu tenho que ficar mudando o tempo. Isso pode gerar uma confusão e acabar não dando certo depois. E para achar onde errou, onde estava o tempo, é muito complicado depois. Para facilitar isso, uma outra forma de criar esse diálogo automático é fazer o quê? É usando um comando que a gente vai usar muito daqui para frente aqui no Scratch, certo? Muito, muito mesmo. A gente consegue substituir ele com uma variável depois. Mas enfim, ele é o mais fácil que tem que a gente usar hoje e mais prático para fazer essas brincadeirinhas, certo? Então, como é que vai acontecer? Ele vai dizer oi, urso. Quando ele dizer oi, urso, eu vou vir aqui nos meus eventos e vou enviar uma mensagem. E eu vou dar o nome dessa mensagem de conversa. Esse nome da mensagem, a gente dá o nome que a gente quiser. O que é essa mensagem? É para o nosso ator que está enviando avisar os outros que ele já terminou a ação que estava antes dela, ou seja, a fala dele já terminou. E aí o nosso urso não vai mais falar quando apertar na bandeira verde. Ele só vai falar alguma coisa quando ele receber essa mensagem de conversa. Ou seja, ele fala oi, urso, ele espera 5 segundos aí que o nosso urso diz oi, gato. Com isso, a gente pode muito facilmente mudar os tempos aqui, certo? Sem ter que se preocupar com outras mudanças dos outros atores. E como que o nosso gato responderia de novo o urso? O urso teria que vir aqui e criar uma mensagem com um nome diferente. Então ele poderia criar, por exemplo, conversa 2. E aí nosso gato responde nosso urso quando ele receber a conversa 2. Ele recebe a conversa 2 aqui. E aí ele diz, tudo bem, urso? E aí a gente vai criando diferentes mensagens e o outro vai respondendo conforme recebe aquela mensagem. E assim a gente consegue sincronizar as falas. E não só as falas. E esse envie e espere. Esse envio de mensagens é muito usado para os jogos, para ele saber o momento certo de ele aparecer no jogo e tudo mais. Então a gente vai usar muito daqui para frente. Bom, pessoal, atividade 2 e desafio 2 era só isso. Abraço, e a gente vem aí na próxima videoaula com os comandos do som, tá? Um beijo e até a próxima videoaula.